Uma excelente tarde para todos meus amigos do canal Del Veneco Brasil. Como está você? Espero que você esteja bem. Tenha uma excelente tarde. Uma boa noite para você que me assiste de noite. Se você está dentro do ônibus, do metrô, me assistindo, muito obrigado pela sua audiência. Existe uma coisa que eu prezo muito na minha vida, que é lealdade. Quando eu decido ser leal a uma coisa, a uma causa, eu vou até o final. Digo até o final porque vou te dar um exemplo simplório aqui. Quando em 2017, aliás, 2016, eu comecei a acompanhar a política, e foi quando eu conheci o Bolsonaro, eu passei a observar com mais atenção, o comportamento, o gesto, sobre o que ele falava. Eu ia buscar na internet a ver se realmente era de fato aquilo que ele estaria falando, né? E foi me cativando aos poucos, porque muita gente pensa que nós, que somos apoiadores do Bolsonaro, o apoiamos cegamente porque um belo dia ele falou alguma coisa e a gente se agradou e tchau e bênção, né? E não foi assim. Eu tenho certeza que com você também foi da mesma forma. Você começou a ver o Bolsonaro, achou ele bruto, né? Um cara meio estúpido, mas aos poucos você foi compreendendo a verdade por trás de toda essa estupidez. Estupidez, digo assim, segundo a esquerda. Toda essa forma de falar, né? Que por menos a mim me lembrou muito meu pai. E se passando um mês, 2 meses, 3 meses, um ano, o assistindo, você passou a criar um carinho e a entender, a compreender do porquê ele se expressava dessa forma, né? E descobrimos que ele é um grande patriota, é um homem que ama seu país, é um homem que tem uma revolta profunda, assim como cada um de nós, porque o Brasil poderia ser a maior potência do mundo, ou quizás a segunda maior potência do planeta Terra, e não é pela maldita política de esquerda implementada aqui há mais de 40, 50 anos nesse país. Então, quando eu decidi apoiar o Bolsonaro, é porque eu já tinha a convicção de que aquele cara iria me representar na questão política. Falei, não, esse cara, eu penso da mesma forma que esse cara pensa. Então, realmente, dentro da política, encontrei alguém que pudesse me representar. Por que eu estou explanando toda essa questão? Porque lealdade é uma coisa que ou é ou não é. Ponto final. Vocês conhecem esse rapaz chamado Cleitinho? Vamos assistir o vídeo de 2022. Até aquele então, 2020, 2021, eu particularmente não sabia quem é esse cara, tá? Esse cara começou a ser compartilhado pela direita, porque ele vinha ali denunciando algumas coisas que o governador naquele então de Minas Gerais fazia. E ele ia denunciando e tal, e começou a fazer aquele tumulto todo. E os bolsonaristas, nós da direita, começamos a enxergar ele como um cara que poderia ajudar, né, na questão da limpeza dentro da política no Brasil. Se não me falha a memória, ele era vereador. Vamos assistir o vídeo. Minas Gerais, um estado muito importante para o Brasil, pela sua potencialidade e pelo seu povo. E, obviamente, temos eleições pela frente. Em Minas Gerais, eu peço seu voto para Cleitinho 200, um aliado nosso de Minas Gerais e do Brasil. Presidente Jair Messias Bolsonaro, se eu pedir uma convocação para mim, pode contar comigo. É um momento decisivo do país e eu estou aqui como soldado do senhor para trabalhar por toda Minas Gerais e para o Brasil, viu? Então, presidente Bolsonaro é 22. E nós temos que ter lealdade. Eu para o Cleitinho para comigo e nós todos para Minas Gerais e o Brasil. É Cleitinho Bolsonaro mesmo. Tamo junto. Pronto. Bolsonaro, ao ver que esse rapaz seria alguém do bem, né? Ou alguém que ele poderia confiar, o apoiou.
Pois é que após o cara ser eleito senador da República, graças ao voto dos bolsonaristas, graças ao apoio da direita bolsonarista, já que nos rotulam disso, então beleza, porque nós somos apenas patriotas, somos apenas pessoas que queremos um país decente, um país digno, um país de prosperidade, um país sem tanta roubalheira, um país sem tantos impostos, tanta carga tributária enfiada goela abaixo todos os dias, toda semana, desse maldito governo do Satanás que aí está. É a única coisa que nós queremos. Mas nos rotularam de bolsonarista, de extrema direita, beleza. Não tem problema. Eu sou bolsonarista e eu sou de extrema direita. Não tem problema. Não tem problema. Tudo antagonista à esquerda. Tudo que a esquerda deseja, eu repudio totalmente. Então, se isso ser extremista, então estamos juntos, sou extremista. Vamos lá. O senhor Cleitinho, na eleição para a prefeitura de São Paulo, ele veio apoiando o Marçal. Nunca fez nada para o Bolsonaro, tá? Bolsonaro o elegeu senador da República e ponto final. Na primeira oportunidade que ele teve, esfaqueou o Bolsonaro pelas costas. Por quê? Porque ele veio apoiar. O cara que é de Minas Gerais veio apoiar o Marçal para a prefeitura de São Paulo, aí é uma afronta. Isso sem contar com tantas das merdas que ele já falou. Que a gente percebeu que ele como que não se bica com o Bolsonaro. Por quê? Porque é mais um do mesmo. É mais um enganador de plateia. A mim particularmente, o senhor Cleitinho, a mim não me engana. Que gente que é muito bocudo, que fala demais, você tem que estar com o pé atrás. Aparecer do nada falando muito, igual o Marçal apareceu, porque aquilo que eu tô te falando, quando eu vi o Bolsonaro pela primeira vez, eu fiquei com o pé atrás. Falei, deixa quem é esse cara? E eu fiquei acompanhando o Bolsonaro por mais de 2 anos. 20 anos. Por mais de 2 anos, acompanhando ele e buscando informações sobre a vida pregressa do cara. E eu fui buscar notícias sobre o Bolsonaro até de 1989, só para ter uma ideia. Lá do período que ele era vereador, no Rio de Janeiro. Então são coisas diferentes, né? Que quando o Bolsonaro falou, a gente foi buscar atrás, a gente encontrou respaldo e apoio naquilo que ele estava dizendo, e realmente era um cara que estava com a verdade. O Cleitinho apareceu do nada, esbravejando e tal, e agora eu vou mostrar. Na verdade, já na eleição para a prefeitura de São Paulo, ele já foi apoiar o Marçal. O mesmo cara que falou que o Bolsonaro e o Lula era a mesma coisa. Que nenhum dos dois valia nada. O Marçal. E esse Cleitinho, que na minha opinião, é um cara que no mínimo, do mínimo, ele não tem como é que se fala a palavra? Quando a pessoa não tem... Ele não tem lealdade. No mínimo, do mínimo, não tem lealdade. E pessoa que não tem lealdade, o mau caratismo tá ali pertinho, juntinho, viu? Juntinho. E aí, ele decidiu apoiar o Marçal. Ah, mas ele pode porque ele tem liberdade. Assim, tem liberdade, mas cadê a lealdade? Quando o teu mentor político... Por que o Lula tá deitando e rolando no Brasil? Porque as pessoas que o apoiam estão do lado dele. Mesmo com todas as merdas e cagadas que esse homem tá fazendo. Mesmo que discordar... Na cabeça desses caras, quem tem a experiência é ele. Então, não discordo, mas vou apoiar, porque, né? A mesma coisa aconteceu com o Nicolas um tempo atrás aí, que, né? Às vezes ele como que, o ego como que fica um pouco maior, e aí ele se acha a última Coca-Cola do deserto. E é um problema. É um problema, porque você tem que ter humildade. Você tem que ter humildade de entender, olha só, que esse cara aqui, ó, Jair Messias Bolsonaro, foi o cara que levantou a direita no Brasil. Direita essa que não existia. Direita que não existia no Brasil. Beleza? Aí esse Cleitinho
esse Cleitinho aparece num outro vídeo. Agora, acho que foi a semana, agora, segunda-feira. Aparece em um outro vídeo. E eu vou ter que aumentar um pouco o volume para você entender o que ele tá falando, para que depois não vai assim, o cara tá... né? Olha o que esse indivíduo falou aqui, pretensão. Então, o senhor vota no candidato que Bolsonaro apoiar próximo ano? Não, às vezes não, dependendo de quem for o candidato, eu não vou apoiar, não. Depende. Se eu não concordar, se eu achar que eu não tô... Se eu achar que eu não tô com os mesmos pensamentos que esse candidato que o Bolsonaro for apoiar, eu não tenho que apoiar, não. Bolsonaro não é um deus. Bolsonaro é uma pessoa comum que erra, que comete seus erros. Mas se tu abrir a boca para dizer que o Bolsonaro é um cara mal intencionado, aí você é um FDP. Aí você é um FDP. Na moral. Na moral. Porque tudo que o Bolsonaro tem feito pelo Brasil, tem feito pelo bem do país. E essa história... Tá, vamos continuar assistindo aqui. Igual eu falei, eu tenho gratidão com o Bolsonaro, não é com a família dele, com os filhos dele, com os apoiadores, não. A minha gratidão é com ele. Ele tem gratidão com o Bolsonaro e não com a família dele, não com os apoiadores dele, que foram os apoiadores que o colocaram no Senado da República. Hã? Entende como nós precisamos amadurecer, politicamente falando? Dele, com os filhos dele, com os apoiadores, não. A minha gratidão é com ele. Mas é uma gratidão que eu também paguei ele, pago, apoiando ele em 2022, votando nele. Então, o Cleitinho tá dizendo que ele já pagou a gratidão porque ele apoiou o Bolsonaro. Vou repetir. Também paguei ele, pago, apoiando ele em 2022, votando nele. Então não é porque vai chegar para ele e falar, tem esse candidato que eu vou apoiar aqui. Não, se eu não concordar, eu não vou apoiar, não. Entendi. Quais seriam os candidatos, por exemplo, da direita que o senhor já exclui, que o senhor não apoiaria? Por exemplo, se o candidato for Eduardo Bolsonaro, o filho dele. Não apoio, não apoio. E Tarcísio? Ele não está aqui no Brasil, como é que eu vou apoiar um candidato que não está aqui no Brasil? Então o senhor... Eu não vou falar mais nada, já o que esse excremento aqui falou, tá falado, entendeu?